Olá, hoje vamos falar sobre integrais de linha, ou seja, isso é continuação de estudo de cálculo vetorial iniciado na aula passada. Então, na aula passada introduzimos o campo vetorial e também introduzimos integral de linha de campo escalar. Demos alguns exemplos e deixamos fazer propriedades. Hoje vamos falar mais sobre integrais de linha de campo escalar e falamos mais propriedades e introduziremos cálculo vetorial, ou seja, integrais de linha de campo vetorial. E só para lembrar, a integral de linha da função f sobre uma curva lisa c na dimensão 2, que é dado por x igual a x t, yt, onde t integer a e b, na forma paramétrica ou na forma vetorial, r de t igual a x ti mais yt j, t entre a e b, é dada por seguinte, é definida por esta fórmula, ou seja, integral de linha da f sobre essa curva c, com respeito de comprimento de arco, dado por integral a até b, onde esse é o domínio de parâmetro, e f de x t, y t, e integral de dx dt, dy dt e dt. Então, olha, uma vez que você sabe essa parametrização, você sabe tudo isto uma vez que você sabe a definição dele. Ou, na forma compacta ainda, pode escrever nesta forma, integral de linha de f com respeito do comprimento do arco é dado por f de r de t, esse r de t, esse só para substituir, depois r' de t dt. Isso fizemos na aula passada. E mesma coisa pode fazer na dimensão 3. Na dimensão 3 só aumenta um componente zt, e aqui componente zt. Aqui fica na mesma forma, porque neste caso consideramos aqui está fazendo um pouco de movimento. Isso. E só aqui tem componente Z, tá bom? Então, isso é revisão de aula passada. Usamos. Então, importante, como eu falei, é ter parametrização e domínio de parâmetro, tá bom? E agora, pode acontecer que, como o integral dupla, tripla e integral de uma variável, onde o domínio era composto de vários pedaços, ou seja, união de vários intervalos ou vários retângulos ou vários outro tipo de domínio limitados. E agora, neste caso, também, se C é uma curva suave por partes, ou seja, C é união de N, ou seja, um número finito de curvas suaves ligados um por outro, onde, como na figura, o ponto inicial de CI menos 1 é ponto final de CI, ou seja, ponto final de primeiro, ou seja, ponto inicial de CI menos 1 é ponto final de CI, ok? Ou seja, aqui seria ponto final de C1, seria ponto inicial de C2, e na mesma forma, tá bom? Ou seja, são ligados. Então, nesse caso, definimos integral de linha de f e ao longo de C, como união de todos, e soma de integrais de linhas de todos esses, tá bom? Então, seria a integral de linha de f de f xy com respeito de ds sobre C, seria soma de integral sobre C1, integral sobre C2 e até integral sobre Cn. Olha aqui, deixa eu ver, o ponto inicial de Ci menos 1, seria, por exemplo, se fosse I igual a 1, seria C0, inicial de C0, e final de C1. Isso está contrário. Aqui seria ponto, então aqui está ponto final de Ci menos 1 e ponto inicial de Ci. Tá ok? Então, isso está meio estranho. Mas, de qualquer forma, isso eu vou corrigir lá, mas no slide se mando para vocês, mas isso quer dizer que esses são ligados, tá bom? Ok, então vamos fazer um exemplo. Calcule a integral de linha sobre C de 4x cubo com respeito do comprimento do arco ds, onde C é união de três curvas, C1, C2, C3, como na figura. Então, C1 é uma reta que liga menos 2, 0 até 0, menos 2, menos 1,
até 0 menos 1, esse C1, e o outro C2 é uma parte de uma curva cúbica que vai de 0 menos 1 até 1, 0, e C3 é uma parte de uma reta que liga aqui 1, 0 até 2, 0. Então, primeiro importante para calcular integral deste, então, sobre cada um deles, é saber qual será a parametrização de essas curvas. Então, vamos fazer C1 primeiro. No C1, y é constante, então não preciso fazer nada. Então, vamos fazer qual seria o cis. Cis seria que aqui cis podemos fazer como t. Então, cis varia de 1, na verdade, de menos 2 até 0. Então, t varia de menos 2 até 0. Então, isso é parametrização mais simples. E agora, no segundo, como eu falei na primeira aula, aula passada, que isso é função como se fosse y igual a f de cis. Neste caso, considera cis igual a t e f igual cis de y igual a f de t. Então, considera cis igual a t, y igual a f de t seria que t cubo menos 1. Muito bem. Agora tem que saber qual é o domínio desse t. Então, t é cis. Agora, aqui, olha aqui nessa curva. Essa parte da curva, cis varia de 1, cis varia de 0 até 1. Então, cis varia de 0 até 1. Portanto, t varia de 0. Então, isso é parametrização de C2. Agora, C3 é este. No C3, cis igual a 1, constante. Y varia de aqui 0 até 2. Então, vamos considerar y igual a t. Então, t varia de 0 até 2, porque y varia de 0 até 2. Então, temos essas parametrizações. Uma vez que temos essas parametrizações, agora é fácil. Então, integral sobre C1 dessa cara é que, então você primeiro C1 escrevemos domínio de parâmetro, menos 2 até 0, menos 2 até 0. Então, aqui no C1, cis igual a t. Então, 4x cubo virou 4t cubo. E raiz quadrado, lembra daquela fórmula, era que dx dt quadrado mais dy dt quadrado. Estamos nas duas dimensões. Se fosse na 3, você teria aqui com o terceiro componente também, mas para agora não preciso. Então, qual é dx dt? É 1 e dy dt, 0. Então, 1 quadrado mais 0 quadrado. Na verdade, ficou só 1. Então, ficou 4t cubo com respeito de dt. Então, cálculo 1. Então, vocês fazem isso, como t tem potência par, então aqui ficaria 0 menos 2 elevado a 4. Então, ficou 0 menos 16, ficou menos 16. E agora, no C2, mesma coisa. C2, domínio de parâmetro, 0 até 1, 4x cubo, ficou x igual a 4t cubo. E agora, aqui ficou o quê? dx dt, ficou 1 quadrado, dy dt seria o quê? 3t quadrado e quadrado. Portanto, aqui ficou 1 mais 9t quarta. Então, quando tem 1 mais 9t quarta, então aqui tem 4t cubo. Então, você calcula, usa substituição. 1 mais 9t elevado à quarta igual a u. Então, du, então você pode fazer em termos de t cubo. Então, dt pode fazer t cubo dt seria du sobre 9. Não, 9 não. Seria 9 mais, aqui seria 9t quartas, então 36 seria, tá bom? E fazendo a simplificação, então você será esse valor último, é aproximadamente 2,1. Eu estou arredondando, é isso. E agora no C3, x igual a 1, y igual a t. Então, aqui o domínio é 0 até 2. Então, 0 até 2, x igual a 1 ficou esse cara só 4. Aqui seria dx dt, seria 0 quadrado mais dy dt, 1 quadrado. Então, ficou só 1. Então, ficou só 4. Então, 0 até t. Então, 4 e 0 até 2 dt, ficaria só t. 0 até 2, ficou 2. Então, 4 vezes 2, 8. Tá bom? Então, portanto, o integral total seria que integral sobre C seria que soma de este e este. Ok? Então, seria menos 16 mais 2,268 mais 8. Então, se você soma, ficaria menos 5,732. Então, isso é integral de linha sobre C, onde C é união de 3 curvas lisas, suaves. Tá bom? É isso. Muito bem, agora vamos fazer um exemplo 2. Calcule
Integral de linha sobre C de 4y cubo ds, onde C é uma reta que liga menos 2 menos 1 a 1, 2. Ok. Então, agora temos aqui uma reta que liga esses dois pontos. Mas lembra, na aula passada, a gente calculou, ou a gente falou, que uma parametrização de uma reta que liga esses dois pontos é que dado por 1 menos t, primeiro ponto, mais t, segundo ponto. Agora você faça aqui, seria que, então, primeiro, menos 2, aqui, primeiro componente seria que menos 2 mais 2t, aqui seria menos 1 mais t. E soma com eles, então, o primeiro componente seria este, segundo componente seria este. Então, nesta parametrização, t é sempre entre 0 e 1. Então, na verdade, então, qual foi a parametrização? Então, você escreveu, isso era a parametrização, 1 menos t primeiro ponto, mais t segundo ponto, você simplifica, então, primeiro componente fica este, segundo componente fica este. Aqui, toma cuidado. Daqui à frente, eu não vou fazer muito detalhe. Então, sempre 1 menos t primeiro ponto, mais t segundo ponto, e simplifica, primeiro componente, segundo componente, t fica sempre 0 aí. E, então, cis t ficou o quê? Menos 2 mais 3t, yt ficou o quê? Menos 1 mais 3t, onde t é aqui. Então, isto é parametrização de esta C, que liga, uma reta que liga esse ponto a esse ponto. Então, como calcular a integral? 4y cubo d seria que domínio 0 até 1, e 4, qual é y cubo? Seria menos 1 mais 3t cubo. E aqui seria a integral, seria que d cis dt quadrado seria 3 quadrado, dy dt quadrado, 3 quadrado. Exatamente isso. Então, aqui ficou o quê? 18. 9 mais 9 é 18. 18 seria que 2 vezes 9 ficaria 3 raiz quadrada 2. 3 vezes 4 ficaria 12. Então, 12 raiz quadrada 2, integral até isto, menos 1 mais 3t cubo. Então, esse cara agora ficou como se fosse a mais b cis cubo, ou a cis mais b cubo, tipo assim. Então, você sabe, esse integral aqui, então, é igual. Ficaria menos 1 mais 3t elevado a quarto, dividido por quarto, vezes coeficiente de esse t. Então, 3. Então, esse 12 cancelou, ficou raiz quadrada 12. Então, quando igual a 1, quando t igual a 1, ficou quanto? T igual a 1, ficaria aqui 3 menos 2. Não, 3 menos 1 ficaria 2. 12 elevado a 4, 16. Quando t igual a 0, ficaria menos 1 elevado a 4 é 1. Então, ficou 15 raiz quadrada 2. Então, isso é integral de linha dessa função sobre uma curva, ou neste caso, a curva é reta, que liga menos 1 até 1, 2. Ok? É isso. Tá claro? Então, importante é parametrização. Agora, vamos ver, no mesmo exemplo, nada mais. Agora, em vez de ligar menos 2 menos 1 até a 1 e 2. Então, agora vou fazer o contrário. 1 e 2 vou ligar para... Então, início de 1 e 2, termino com menos. Isso é um sentido contrário do exemplo passado. Eu dei um trabalho para vocês, né? Trabalho para casa, para fazer este tipo de invertendo a orientação e o que aconteceria na integral. Então, vamos ver esse exemplo. Vamos inverter. Então, se invertermos essa parametrização, seria que 1 menos t primeiro ponto inicial, mais t vezes segundo ponto, ou seja, ponto terminal, ponto final. Então, se você calcula esse, se simplifica, seria 1 menos 3t, 2 menos 3t. Então, t sempre 0 até 1. Então, cis t ficou 1 menos 3t, yt ficou 2 menos 3t. Olha, e t entre. Então, qual é a diferença entre antigo? Aqui era menos 2 mais 3t, menos 1 mais 3t. Ficou menos 1 mais 3t. Agora ficou, olha, aqui ficou diferente. Então, parametrização, como eu falei, é a mesma reta, mas orientação diferente, mas parametrização também ficou diferente. Então, como que é integral? Então, portanto, a integral desse cara é 0 até 1, porque este cara é 4 vezes y cubo. E esse cara, 2 menos 3t cubo. E, de novo, aqui derivada com respeito a t ficou menos 3 quadrado, ficou 3 quadrado. Aqui ficou menos 3 quadrado, ficou 3 quadrado. Por isso que eu não escrevi menos, para não ter mais espaço.
Muito bem. Então, de novo, aqui ficou 3 raiz quadrada de 2, então 12 raiz quadrada de 2, então esse cara. De novo, fazendo integral, ficou aqui menos esse cara. Ok? Porque esse 2 menos 3t elevado a quarto dividido por 4 vezes coeficiente de variável, era menos 3. Então, aqui o que acontece? Então, 4 vezes 3, menos 3 ficaria menos 12. Então, 12 cancelou, menos ficou, então menos está aqui. Então, agora, quando é 0 até 1, quando é 1, ficou quanto? Quando é 1, esse cara ficou 2 menos 3, ficou 1 elevado a quarto é 1. Quando menos 0, quando é 0, ficou 2 elevado a 4 é 16. Então, 1 menos 16. Então, ficou menos 15. Então, menos aqui ficou 15. Então, o que vimos aqui, né, esses dois exemplos. Então, integral de linha, com respeito de comprimento de arco, ficou mesma se trocamos na orientação. Ou seja, iniciando de menos 2, menos 1, terminando de 1, 2, ou iniciando no 1, 2 e terminando no menos 1, menos 2, menos 1, valor de integral ficou o mesmo. Ou seja, isso são iguais. Então, na verdade, eu vou dizer que isso sempre é verdadeiro na integral de linha com respeito de arco. Tem que ter cuidado, porque depois tem outro integral onde isso não acontece. Olha, então, só vou fazer aqui a observação, é o seguinte, em geral, dada a parametrização, antes disso, então isso respondeu a pergunta que eu deixei para vocês ontem, bom? Então, uma observação é a seguinte, em geral, dada a parametrização x igual x t, y igual y t, t entre a e b, então, esta parametrização determina uma orientação de curva. A curva C com orientação positiva correspondendo aos valores crescentes de parâmetro t. Ou seja, aqui, quando t sair de A até B, t está crescendo, então ele vai sair de A até B. Então, essa é a orientação positiva. Quando t cresce, então ele percorre aqui. Agora, se acontece o contrário, okay? Quando t cresce, ele vai de esse para este lado, então diz orientação o contrário, ok? E neste caso, então, isso é uma orientação, isso é orientação contrária, tá bom? Então, neste caso, o que acontece em geral? Na integral de linha com comprimento de arco é que integral iniciando de A, terminando de B, é a mesma coisa que se denotamos por menos C, com orientação reversa, ou contrária, e valor ficou na mesma, ok? Então, isso é sempre verdadeiro com respeito de comprimento de arco, ds. Isso coloca na mente. Okay? Então, a gente sempre denota menos C, denota a curva construída pelos mesmos pontos de C, mas com orientação contrária. Ou seja, ponto inicial B para contemplar A, como aqui na figura. Bom, então, isso respondeu um trabalho que deixei para vocês ontem. Então, agora vamos lá, mais ainda, um pouquinho. Quais são interpretação física? Como eu falei na aula passada, a interpretação física desse integral de linha depende da interpretação física da função envolvida, esse f. O que representa f? Então, na tal maneira, você pode interpretar esse integral de linha, o valor da integral de linha. A gente vai falar mais tarde, neste capítulo, mas por enquanto é o seguinte, por exemplo, se ρ representa densidade linear em qualquer ponto x e y de um fio fino, ou tipo arame, ok? Com a forma de uma curva C, então, esse aqui não é F, desculpa, aqui tem que ser ρ. Ok? Isso é ρ. Rho, x, y, ds representa massa, ok? Ou seja, aqui, isso é F é como se fosse esse cara. F representa densidade, ρ. Por exemplo, se isso então aqui, esse F é como se fosse densidade. Então, neste caso, esse F estou considerando como ρ. Então, sobre massa sobre este, x vezes esse cara representaria y barra, e esse cara representaria x barra, então seria que esse x barra, y barra, são centro de massa de arame. Tá bom? Então, aqui esse F representa
densidade linear ρ em qualquer ponto. Ou seja, essa é a densidade. Tá bom? Então, isso é a interpretação física que pode ocorrer. Ok. Agora, integrais de linha de f e ao longo de c com relação a variáveis x e y. Até agora fizemos o quê? Com respeito de s, comprimento de arco. Agora, seria que outras integrais de linha são obtidas trocando-se delta SI por delta xi, ou delta YI, na definição da integral de linha com relação de comprimento de arco. Estas são chamadas, respectivamente, integrais de linha de f ao longo de c com relação a x e y. E são definidas nesta forma: integral de linha de f ao longo de c com relação a x é o limite de soma de Riemann, esse cara ponto de amostra, em vez de delta SI, agora tem delta xi. Agora, se colocar delta YI, seria com respeito de Y. Então, esses são integrais de linha com respeito de X e com respeito de Y. Se você fosse nas 3 dimensões, então aqui seria terceiro componente, e aqui seria delta ZI, seria, então, pode fazer com respeito de terceiro componente, Z também. Isso também a gente vai usar, mas eu não vou ir no detalhe, pode funcionar do mesmo jeito como foi feito aqui, tá bom? Então, como escrevemos, como avaliar esses integrais de linhas ao longo de C com relação a x e y? Então, para isso, primeiro, para distinguir a integral de linha original, esse, com respeito de S, das integrais de linha com respeito de x e y, então, primeira é chamada, sou reforço, já falei antes também, agora neste momento de novo reforço, esta é chamada de integral de linha com relação ao comprimento de arco. Isto é com relação ao comprimento de arco, isto é com relação a x e y. Ok? Então, para calcular integrais de linha com relação a x e y, escrevemos tudo em termos de t, onde t entre a e b, que envolve na parametrização. X igual a xt, y igual a yt. Agora, dx seria que x' de t dt, dy seria y' de t dt. E usamos uma fórmula, agora f de x, y de y, f de x, y de x seria que domínio de parâmetro, aqui x viraria como função de t, y viraria como função de t, dx seria que x' de t dt, x' de t dt. E mesma forma, com respeito a y, seria y' de t dt. Então, a gente usa, na forma prática, parametrização e aqui estas partes. Tá bom? E mesmo pode ser feito na dimensão 3, acrescentando componentes z. Ok? Então, se fosse z, então colocar aqui z' de t dt. Então, esses são correção de cálculo. Então, vamos fazer um exemplo e vemos uma grande diferença. A gente vai ver com respeito de integral de linha com relação ao comprimento de arco e com relação a x e y. Então, vamos ver. Primeiro, vamos ver notação e veremos exemplo. Integrais de linha de f ao longo de c com relação a x e y. Então, quando as integrais de linha com relação a esses ocorrem em conjunto, ou seja, no mesmo momento eles aparecem, esta forma, integral de p de x, y de x, mais integral de q de x, y de y. A gente não escrever duas vezes integral, a gente escreve p de x, y de x, q de x, y de y. Isso é uma notação que a gente usa. Se fosse na dimensão 3, e se você colocar aqui, de novo, P mais Q mais R. Então, P de X, Q de Y, R de Z. Então, isso é uma maneira de escrever isso. Então, e se está escrito nesta forma, a gente entende que é este, separado. Tá bom? Essa é uma notação. Então, vamos ver um exemplo. Esse exemplo é bem importante, no sentido que ele dá para extrair uma propriedade importante. Tá bom? Exemplo 4. Calcule integral de linha de y quadrado de x mais x de y, onde c igual a c1 é o segmento de reta de menos 5, 3, menos 5, menos 3 a 2, 0. Ou seja, uma reta que liga esses dois pontos, que começa de aqui e termina aqui. E agora, C2 é arco de parábola x igual a 4 menos y quadrado, que inicia de mesmo ponto, termina no mesmo ponto. Ou seja,
Primeiro, C1 é este, C2 é uma parábola que faz nesta forma, inicia no mesmo, termina neste, mas caminho é diferente. E terceiro é segmento de reta que liga 0,2 a menos 5 menos 3, ou seja, C3 é, na verdade, é menos C1. Ou seja, em vez de esta direção, vai ser nesta direção. Então, vamos calcular isso. Primeiro, parametrização de C1. Como você faz parametrização de C1? Seria 1 menos t vezes esse ponto, mais t vezes esse ponto, e t entre 0 e 1. Se você simplifica, seria este. Por isso que eu falei logo no início, parametrização de uma reta que liga esses dois pontos. Você olha aqui, expliquei bem em detalhe. Aqui. Ok? Era isso. Justamente agora só são pontos diferentes. Simplifica e calcula. E t é sempre entre 0 e 1. Isto. E agora, como calcular esse? Então, integral sobre C1. Seria parâmetro, domínio de parâmetro, 0, 1. Então, y quadrado seria aqui. Menos 3. Primeiro seria que y quadrado seria yt quadrado, cislinha de t dt. Lembra aqui? A gente tinha calculado, isso seria que f de cis t, yt, cislinha de t, ok? Então, yt quadrado, então, cislinha de t dt, mais, aqui cis seria que cis t, e aqui dy seria y linha de t dt. Muito bem. Agora, qual é yt quadrado? Yt é que? Aqui. Menos 3 mais 5t. Menos 3 mais 5t quadrado, e cislinha de t é 5, e dt. Mais cis t, aqui, mais menos 5 mais 5t, e agora y' de t, 5. Mas aqui pareceu 5, mas nem sempre vai parecer igual, entende? Agora, se você simplifica, aqui 5 e 5 pode sair fora, e se você simplifica esses dois e soma, seria 25t quadrado menos 25t mais 4dt. Então, se você faz, agora isso é só cálculo 1, com respeito, em vez de cis, com respeito de t, e você calcula o valor é menos 5 sobre 6. Ou seja, a integral de esse cara, quando c é este, seria menos 5 sobre 6. Agora, vamos fazer na segunda reta. C2 é que? Reta que liga este, com cis igual a essa parábola. Parte da parábola. Mas ponto inicial e ponto final é mesmo. Então, neste caso, como cis igual função de y, a gente considera y igual a t. Lembra na aula passada? Y igual a t, cis igual 4 menos t quadrado. Então, onde varia t, então, domínio de t tem que saber. Então, t é y. Olha. Quando a gente varia de esse ponto a esse ponto, onde que varia y? Y varia de menos 3 até 2. Ok, menos 3 até 2. Desta maneira que você olha. Tá bom? Então, esse integral sobre C2 seria que yt' quadrado, cislinha de dt, mais cis t, y' de t dt. Isso é a mesma coisa, só mudamos, mesma coisa que aqui, só mudamos domínio. E agora, neste caso, qual é yt quadrado? Seria t quadrado só. Yt é t. E aqui, qual é cislinha de t? Cislinha de t é menos 2t e dt. Mais cis t. Quanto é cis t? Cis t é 4 menos t quadrado. E quando é y' de t? 1 e dt. E agora você já tem isso. Agora você simplifica esse. Se você simplifica, então, porque dt pode ter comum e leva na evidência como se fosse, então você soma esses dois. Se soma, seria essa parte. Se você simplifica e faz valor, então seria 40, o número inteiro, fração seria 5 sobre 6. Seria esse valor seria o valor de integral sobre essa curva C2. Agora vamos fazer outro integral. Parametrização de C3 era que C3 é que é o segmento de reta de 0,2 é menos 3, menos 5, menos 3, ou seja, contrário de este. Ok? Então, neste caso, de novo, seria que 1 menos t esse ponto, mais t vezes esse ponto, t entre 0 e 1. Então, se você simplifica, cis t seria, primeiro componente seria isto, segundo componente seria este. Agora, se você agora eu vou escrever mais rapidinho, tranquilamente, seria que y quadrado seria esse cara, aqui seria que desse seria cislinha de t seria menos 5 e dt.
E da mesma forma, aqui seria cis é que menos 5t, e y' de t seria menos 5 e dt. E esse menos 5 saiu fora, de novo, e agora você simplifica, seria 25t quadrado menos 25t mais 4. Então, ficou o mesmo? Sim, ficou no mesmo. Exatamente mesmo. Então, aqui, se você calcula, esse valor ficou 5 sobre 6. Então, olha aqui, é o que é interessante. Então, é a mesma figura, mesmo integral. E ao longo disto, ficou menos 5 sobre 6. Quando inverteu a ordem, ficou 5 sobre 6. Quando foi do mesmo ponto inicial e ponto final, mas tirou de caminho, então ele ficou 40, qualquer coisa. Tá bom? Então, o que quer dizer aqui? Isso quer dizer que integral de linha com respeito de x e y, com relação a x e com relação a y, depende ele depende do ponto inicial e ponto final, claro, e da direção e de caminho percorrido. Ok? Mesmo ponto final, ponto inicial, este caminho e este caminho são valores diferentes, e se você muda sentido, também são valores diferentes. Então, isso é uma observação importante. Então, por isso eu estou escrevendo aqui. Observe que as respostas dos itens 1, 2, 3, do exemplo 4 são diferentes, apesar de 3 curvas terem as mesmas extremidades. Não estou falando inicial e final. Assim, em geral, o valor de uma integral de linha depende não somente das extremidades da curva, mas também da trajetória ou orientação ou sentido em que a curva é percorrida. Então, veremos mais adiante as condições em que a integral é independente de caminho. E agora, se menos se denota uma... essa parte a gente vai ver nas próximas aulas, ok? Se menos se denota uma curva construída pelos mesmos pontos que C, mas na orientação contrária, então, integral de este, com relação a x e y sobre C, seria, se você calcular, mudar a orientação, sinal também muda. Lembra, aqui, quando mudamos, sinal mudou. Então, esses são resultados. Mas, se fosse com respeito de S, se o ponto inicial e o ponto final é mesmo, então ele não muda, desde que se curva é a mesma. Se muda a curva, caminho, claro, ele vai mudar, porque ele daria, se muda, por exemplo, integral S, andar aqui ou andar ali, também vai ser diferente, tá bom? Então, essas são propriedades importantes, tá bom? Então, isso termina integral de linha de campos escalares. Agora, vamos falar sobre integral de linha de campos vetoriais. Então, uma motivação é a seguinte. Eu vou falar sobre trabalho exercido por força ao mover uma partícula. Como fazer? Lembre-se de que o trabalho feito por uma força variável F de x que move uma partícula de ponto A até ponto B e ao longo de eixo x é dado por integral A até B F de x desse. A gente fez no cálculo 1. Vimos que o trabalho feito por uma força constante F para mover um objeto de um ponto P a outro ponto Q no espaço é dado por W igual F produto escalar D, onde D é um vetor que liga P até Q, ou seja, um vetor de deslocamento. Então, isso também já sabemos como calcular esse trabalho. Na física, você deve ter feito bastante. Suponha agora que F é um campo vetorial PI, QJ e RK, ou seja, na componente P na direção de I, componente Q na direção de J, componente R na direção de K. Seja um campo de força contínua em R3. E esse campo de força em R2 pode ser visto como um caso especial onde R igual a 0 e P, Q dependem só de X e Y. Então, se a gente desenvolver isto, colocando R igual a 0 seria campo em R2. Tá bom? É isso. Então, queremos calcular trabalho exercido por essa força ao mover uma partícula ao longo de uma curva suave. Como calcular isso? Então, isso é motivação. Como esta forma a gente vai fazer aqui. Então, isso é definição. Agora vamos fazer o seguinte. Isso é exemplo, essa figura que eu trouxe de novo, de passado, isso é na figura na dimensão 2, se fosse curva na dimensão 2.
depois eu vou falar como fica a figura em dimensão 3. Então, consideramos um campo de força F contínuo e uma curva lisa C, que é dado por uma equação paramétrica R de T, T fica de A até B. Então, se T fica até aqui, curva está aqui. Se na dimensão 2, se fosse na dimensão 3, pode ser curva aqui. Então, aqui é a mesma coisa, mas essa outra curva está no espaço. No, ok? Muito bem. Então, isso é a mesma coisa que quando definimos integral de linha de campo escalar. Dividimos o intervalo AB em m subintervalos, ti menos 1 ti, de tamanho igual delta t, aqui, domínio de parâmetro, e tomamos cis i igual cis ti e y igual yti, ou seja, aqui vamos considerar esse ponto. Então, se consideramos esse ti estrela um ponto de amostra, depois eu vou falar, mas primeiro vamos somar esse cis i ti, yti. Então, os pontos Pi seria cis i, yi, aqui seria cis 0, y0, cis 1, y1, cis 2, y2, assim, e diante, cis n, yn. E dividimos o caminho C em n subarcos de comprimento delta S1 até delta Sn. Mas cuidado, aqui esses não necessariamente são iguais, esses comprimentos, não necessariamente iguais. Aqui são iguais, aqui não. Observe que o vetor que liga os pontos Pi-1 e Pi é dado pela diferença deste. Então, que Pi-1 aqui, ou aqui, então, esses dois pontos, então, é esse vetor. Então, pelo teorema de valor médio, existe um TI estrela entre esse domínio aqui, entre aqui tem domínio de parâmetro, entre esse cara, tal que R' de TI estrela delta T seria R de TI. Então, ou seja, esse campo, ou seja, esse vetor, pode ser representado nesta forma. Tá bom? Pode ser representado. Então, assim, então isso seria a dimensão 3. Assim, o trabalho realizado pela força F para mover a partícula Pi-1 de Pi-1 para Pi é aproximadamente, então, esse cara força daquele ponto e direção de vetor. Um vetor seria este, vetor deslocamento. Então, isso é vetor deslocamento, ou seja, isso era que observa que vetor que liga esses dois pontos. Ou seja, um deslocamento, vetor de deslocamento é este. Então, isso não é igual, mas é aproximadamente isto, seria isto. Ok? Então, portanto, trabalho total executado que vai de aqui até aqui, ou seja, de aqui para levar de até aqui, seria que aproximadamente soma de toda essa força. Esse trabalho. E esse trabalho não é igual. Por quê? Então, esse vetor não é exatamente aqui. Mas agora, se você divide esses subintervalos infinitamente, então aqui esses subarcos vão ser muito pequeninos. Então, na verdade, isso ficaria mesmo, no limite seria igual mesmo. Portanto, intuitivamente, essa aproximação melhora quando n aumenta. Ou seja, n aumenta significa que esses intervalos ficam muito pequenos quando n vai para infinito. Então, se tomar esse limite, então esse limite daria trabalho. Então, isso, na verdade, parece uma soma de Riemann. Então, portanto, definimos o trabalho feito por um campo de força F como o limite de soma de Riemann acima, este. Ou seja, trabalho é este, denotamos por integral sobre C de F de RT e R' de T dt. Ou, a abreviação seria F.dr. F.dr é nada mais que esse cara. Ok? Então, isso é o trabalho feito para mover, trabalho exercido por força F para mover uma partícula de ponto inicial de curva C até ponto final daquela curva C. Ok? É isso o trabalho feito. Então, com esta motivação, ou com esta explicação que falamos, então, definição de integral de linha de campo vetorial. Então, seria o seguinte: seja F um campo vetorial contínua definida sobre uma curva lisa C, dada pela função vetorial R de T, seria que dependendo de se dimensão 2 seria cis t, yt, e se fosse dimensão 3 seria cis t, yt, zt. Então, onde t varia a até b. Então, a integral de linha de esse campo vetorial F e o longo de C é dado por integral de linha SC F.dr, é dado por F, R de T, R' de T dt. Então, agora,
aqui, desculpa, aqui também eu errei. Aqui tem que ser A até B. Ok? Aqui tem que ser A até B. Porque aqui estamos fazendo com respeito de T. Então, aqui tem que ser A até B. Tá bom? Desculpa. Então, aqui é domínio é A até B. Eu vou corrigir lá no slide, no futuro, a definição de campo. Eu vou notar aqui a definição. Aqui é A até B, tá bom? Aqui é A até B, desculpa. Então, porque aqui pelo contexto está bem claro, porque aqui é domínio de T, parâmetro é A até B. Aqui estamos integrando com respeito de T, portanto, aqui é A até B. Muito bem. Então, e aqui também tem que ser A até B. Tá bom? Porque, e aqui também está integral com respeito a T. Então, como foi copiado de aqui, então foi erro recorrido. Então, aqui é A até B. Tá bom? Então, observação. Integral de linha f.dr representa o trabalho feito por uma força F para mover um objeto ou uma partícula de ponto inicial ao ponto final da curva C. E mudar da orientação da curva C muda sinal no valor da integral da linha F ao longo de C. Isto é, integral, quando muda a orientação, valor também muda. Sinal de valor da integral também muda. Então, essas são duas observações. Aqui é A até B, tá bom? Isso a gente vai falar quando fazemos aqui exemplo, vai ser bem claro. Então, integrais de linha, então agora, como no campo escalar, aqui também tem no campo vetorial, você pode definir integral de linha de campo vetorial com respeito ou com relação de x e y e z também. E como fazemos? Então, para isso, com respeito de x, y, z, seria que seja f é campo vetorial cujos componentes são P, Q e R. Definido sobre um caminho liso C, descrito por R na forma vetorial, x, t, y, t, z, t, três componentes e t varia até aqui. Então, integral de linha do campo vetorial F pode ser escrito como esse. F.dr seria P, x, y, x, y, z, dx, Q, x, y, z, dy, R, x, y, z, dx. Se fosse duas dimensões, então esse R igual a 0, elimina Z. Onde esses são integrais de linha ao longo do caminho C, com relação a x, y e z que definimos anteriormente. Então, se tem esta forma, pode escrever nesta forma. Então, tem duas fórmulas importantes. Aqui, f.dr é integral A até B, aqui, A até B, esse cara, e aqui, aqui, quando você escrever em termos de parâmetros, então aqui também vai virar A até B. Então, por exemplo, se P, x, t, y, t, z, t, seria aqui x' de dt, mas aqui seria A até B. Bom, então, esta fórmula e esta fórmula são duas. Muito bem, então vamos fazer um exemplo. Exemplo 5. Determine o trabalho feito pelo campo de força F igual x quadrado i menos x, y, j, ao se mover uma partícula ao longo de um quarto de círculo RT igual cosseno de TI mais seno de TJ, onde T entre 0 e π sobre 2. Então, ele é um quarto de círculo na orientação anti-horária. Tá bom? É isso. Então, temos que integrar aqui essa função. Então, primeiro, aqui já tem dado parametrização. Então, a parametrização é que x t igual cosseno de t, y igual seno de t, e aqui t entre 0 e π sobre 2. Então, qual é f de rt? F de rt seria que rt seria aqui f de cosseno de t, seno de t. Então, seria que o primeiro componente seria x quadrado, seria que cosseno quadrado de t. Segundo componente, eu já escrevendo na forma vetorial, em vez de i, j, escrever cada vez. Então, cosseno de t, seno de t, porque era menos x, y, segundo componente. Então, qual é a R' de t? Esse cara. Esse cara. R' de t que é? RT é este cara. Primeiro componente ficou o quê? R' de t menos seno de t. Segundo componente, derivada de seno, seria cosseno de t. Então, isso é R' de t. Isso é R de t, isso é R' de t. Tá bom? Agora, portanto, trabalho feito é que? Trabalho feito é, já calculamos, trabalho feito é integral sobre C de f.dr. Então,
Ou pode escrever aqui A até B, F de R de T, R' de T. Então, aqui já está claro. Então, integral desse F de R de R, mas quando coloca RT, então, vira domínio de T. Domínio de T que é 0 a de 2 sobre π sobre 2, R de T, R' de T dt. Aqui está tudo correto. Só que, repito de novo, então aqui foi erro, tem que ser A até B. Aqui também tem que ser A até B. Tá bom? E, muito bem, e ficou isso. Agora, qual é R de RT? R de RT é esse cara, esse vetor, e R' de T é esse vetor. Então, qual é o produto escalar? Seria menos seno de cosseno quadrado de T, mais segundo componente com segundo componente, menos cosseno quadrado de T, seno de T. Muito bem. Então, ficou o quê? Mesma coisa, duas vezes, menos duas vezes esse cara, cosseno quadrado de T, seno de T. Então, isso é cálculo 1. Então, cálculo 1, aqui você tem que fazer substituição de novo. Tá bom? E substituição de novo, cosseno de t igual a 1. Tá bom? E se você faz, então o valor seria menos 2/3. Então, trabalho é menos 2/3. O que significa trabalho negativo? Trabalho negativo é você está agindo na direção contrária de campo de força. Campo de força está aqui, você está indo na direção contrária, de aqui para lá. Portanto, ficou negativo. Isso significa. Se fosse na mesma direção, aqui ficaria positivo. Tá bom? Então, isso é o integral de linha de campo vetorial. Então, o que fornece o trabalho feito pelo campo de força. Então, vamos ver mais outro exemplo. Calcule a integral f.dr, onde f, o campo de força, é dado por cis e o componente, aqui é três-dimensional, cis y mais y z j mais z cis k, onde c é uma cúbica retrocida, a cúbica retrocida dado por esta equação, cis igual a t, y igual a t quadrado, z igual a t cubo, t entre 0 e 1. Então, isso está dado. Então, parametrização é dado. Então, vamos, isso é mais simples. Então, R de T, que é uma forma vetorial, seria que T, primeiro componente, segundo componente. T quadrado, terceiro componente, T cubo. R' de T, 1, 2T, 3T quadrado. R de T seria que primeiro componente, cis y, ficou o quê? Cis y. T vezes T quadrado, T cubo. Segundo componente de F, YZ. T quadrado, T cubo, T5. Então, terceiro componente, Z cis, seria T cubo, T, ficaria T4. Então, isso é R de T. Então, portanto, integral de linha F.dr seria que, aqui, o domínio de parâmetro 0 a T1, R de T, ponto R' de T. Ou seja, esse vetor, o produto escalar é esse vetor. Então, se você faz isso, ficaria que aqui T cubo, T cubo. Por que apareceu 2T cubo? R' de T. Não, aqui não é 2T cubo. Aqui é T cubo só. Ok? Aqui é T cubo 1 e 3T cubo, mas aqui ficou 2T5, não, 2T6 e aqui ficou 3T6. Então, aqui não é 2, isso está errado. Ok? Aqui não é 2. Isso não é 2, eu vou corrigir no exemplo 6 no slide e vocês depois, aqui eu estou falando, então esse 2 elimina. Esse 2 elimina, tá bom? Esse 2 não existe. Então, 1 vezes T cubo é T cubo. Então, agora ficou T cubo mais 5T6. Então, isso é cálculo 1. Então, tirando esse 2, então você faria, o resultado final seria 27 sobre 28. Tá bom? Desculpa, aqui foi um erro. Aqui tem 3 erros. Então, esse 2 não existe. Tira esse 2. Depois, aqui, esse cara não é C. Aqui tem que ser A até B, domínio de T. E mesma coisa aqui, domínio de T. Ok? Então, esses a gente falou, integral de linha, ou mais propriedades de integral de linha de campo escalar, introduzimos integral de campo vetorial, e o que ele representa é o trabalho para mover uma partícula de um ponto para outro ponto,
e ao longo de curva, e a gente fez exemplos desta forma. Sim, como falei logo no início, na aula passada, mais importante é saber parametrização e integrar. Bom, desculpa, aqui esse 2 não é, então tirando esse 2, está tudo certo. Então, é isso para hoje. Muito obrigado e até a próxima.